Aleluias. Esperar um minutinho aí para a gente começar a nossa live, né, os ajustes técnicos. Amém, glória a Deus. Não, tá tudo na bênção. Amém, glória a Deus. Vamos começando as nossas lives aí. Boa noite para Grazi. Grazi apareceu, tava sumida. O que foi, Grazi? Joguei pedra nos teus cachorros, que tu não vem mais nas lives, não comenta mais nada. Paz do Senhor Jesus, Grazi, tudo bom? Isso aí. Voltou, boa noite. Boa noite. Tu ouviu o que eu falei? Que tu não apareceu mais, que tu não veio mais, não falou mais, não joguei pedra nos teus cachorros. Amém, queridos, amém, glória a Deus. Amém, então, queridos, vamos começar então nessa noite. Vamos honrar aqueles que chegam, né? A gente sempre tem que honrar aqueles que chegam primeiro. Glória a Deus, então, gente. Então, mais uma vez, boa noite. Nessa linda quarta-feira, uma quarta-feira gostosa, né? Pra gente falar mais um pouquinho sobre casamento. Correria mesmo. Tá bom, Graça. Tá bom. Tá desculpada. Amém, então, queridos. Então, primeiramente, queria dar boa noite, graça e paz do Senhor Jesus a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rafael, essa é a pastora Fabiana. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui para falar sobre casamento, para falar sobre relacionamento, filhos, enfim, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Então, queridos, vamos estar orando um pouquinho nessa noite aí para Deus estar nos abençoando nesse tempo. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado, meu Deus, pela palavra desta noite, Senhor, que vai ministrar nos nossos corações, a palavra que colocou, Senhor, no nosso coração. Que os teus anjos, Senhor, estejam aqui nesta casa, Senhor, que também estejam na casa de quem está vendo neste momento. Eu não conheço, Senhor, a vida de cada um, mas tu conheces, Senhor, e neste momento que tu possa, Senhor, invadir a vida de cada um, aplainar o seu coração, Senhor, em nome de Jesus, que tu possa derramar cura e libertação, Senhor, na vida de cada um. Fala conosco nesta noite, Senhor, usa a minha boca. Estou aqui, Senhor, para que tu possa nos usar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, boa noite aí para todos que estão chegando aí, né? A gente deixar claro que a gente faz duas transmissões, né? Uma no Instagram e uma no Facebook. E depois das nossas lives fica ali guardadinha ali, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook e no nosso canal também do Ministério Aliança Renovada lá no YouTube. Amém. Então, queridos, vamos começar então nessa noite. Então, essa noite, querido, nós vamos falar um tema que a gente não cansa de falar nos tratamentos que a gente faz com os casais, né? E é algo que Deus tem colocado muito no nosso coração, né? E o título da nossa mensagem dessa noite é: porque é sempre o outro que precisa mudar e não você, né? Então nós vamos conversar um pouquinho. Então você se sinta bem à vontade aí de deixar o seu recado, de conversar com a gente, de deixar, né, a sua palavra aí, né? E a gente vai batendo bola aí. Amém? Então, queridos, quer começar, pastora? Pode ser. Lá em 1 Coríntios 11, 28, nós vamos ler só a parte A, tá? Que diz: examine-se o homem a si mesmo. Começa aí, né? E depois lá em Tiago 4, do 11 ao 13, que nos diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei de Deus e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Pesado, né? Pode falar. Pode falar? Pode. Ali está dizendo que nós temos um juiz, e esse juiz é Deus. Então, só Ele que tem o direito de julgar qualquer pessoa. Só Ele e mais ninguém, né? Pela lei de Deus. Pela lei da terra temos os juízes aí para, né, julgar, fazer o julgamento, mas nessa que nós estamos falando é na lei de Deus. Então, na lei de Deus, o único que julga é o único que sabe o que está certo e o que está errado, porque nós não soubemos. Se nós soubéssemos o que é certo e o que é errado, nós não fazíamos tantas coisas erradas. Verdade. Né? Então nós vamos, como eu li lá no primeiro, né? Porque é sempre o outro que precisa de ajuda e não você, né? Vamos pro casamento, né?
A grande maioria das pessoas que estão passando por problemas no casamento ou em outras áreas, nunca se ouve falar que o problema sou eu. E sim, o problema é sempre o outro. Né? Vamos exemplificar um pouquinho isso aí, então? Vamos lá. Então, vamos lá. Amado, assim, para você entender, a gente não fala nomes, mas a gente pode citar situações, né? Então, 100% dos casais que nos procuram para pedir ajuda, ou enfim, para algum conselho ou um tratamento específico, sempre o problema é com o outro. Nunca é com a gente, né? Nunca é com aquela pessoa. Ah, pastora, mas o meu marido, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, ele age assim, ele faz assado. Ah, pastor, mas a minha esposa não isso, não aquilo outro, né? Até Deus me deu um dia desse um tema pra gente tá desenrolando, que é chamado os porquês do casamento, né? Então muitas pessoas botam os porquês na frente, né? Mas pastor, por que ela age assim? Por que ela faz isso? Por que ela faz aquilo? Ou por que ele faz isso ou aquilo, né? Então é sempre o outro. A gente nunca consegue olhar para dentro de si, né? Eu costumo dizer que na sua totalidade 50% do casamento é problema dele e 50% é problema dela. Nunca a gente vai conseguir mensurar a porcentagem disso. Ah, mas ela é 20% errada, ela não errou, ela errou pouco, ela errou... Não, amado, eu quero dizer para você, é meio a meio. Os erros acontecem meio a meio, né? No casamento existe muita lei da ação e da reação, né? Ou a lei do plantio, né? Que aqui se planta, aqui se colhe. A gente vem falando isso exaustivamente sobre isso. Por isso que Deus colocou esse tema no nosso coração nessa noite. Então a gente nunca olha para dentro de si. E como o conselho que Deus dá ali no livro de Coríntios, que Paulo deixou para nós esse conselho, na parte A diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, amado, nós temos que olhar sempre para dentro de nós. Olha, o meu casamento, eu não estou me dando bem com a minha esposa. Por quê? Ah, porque ela faz isso? Não. Eu tenho que olhar para o meu 50%. Né? Eu tenho que olhar para a minha parte dos 50%. Onde é que eu estou falhando? Porque certamente, se eu estou falhando isso, ela é a lei da ação e da reação. Eu estou fazendo assim e ela está reagindo daquela forma porque eu estou fazendo alguma coisa, né? Então, eu sempre digo, a gente nunca pode fazer a parte do outro, nós temos que fazer a nossa parte. Sabe, amado? Eu quero dizer para você que nosso casamento melhorou 2000%, se é que existe essa porcentagem, que eu acho que não, mas deu uma guinada de 360 graus quando eu olhei para dentro de mim e vi que a minha parte estava errada. E ela também fez a mesma coisa, ela olhou para dentro dela, se examinou, né? E aí ela também mudou. Porque ela não podia fazer a minha parte e eu não podia fazer a parte dela, né? Então, na sua totalidade, amado, a gente sempre tem que olhar para dentro de nós. Eu não posso nunca olhar para dentro do Pedro, da Maria, não, eu tenho que olhar para dentro de mim. O que eu estou fazendo de errado? Olhar para dentro do meu coração, da minha mente e pedir a Deus, Senhor, às vezes a gente está tão cego, está tão chateado com as situações do dia a dia do casamento que a gente não consegue, às vezes, nem enxergar onde está, né? Mas nós temos um Jesus, nós temos o Espírito Santo que nos lembra. Então, ore a Deus, amado. Coloque o seu coração diante de Deus, mas se você não conseguir, amado, peça uma ajuda para um pastor, para alguma liderança, abra o seu coração. A Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros para que sareis. Então, amados, vamos nos confessar, vamos conversar, sabe? Vamos debater sobre o assunto. Tem tantas pessoas que estão aí, né? Tenho certeza que, de repente, se você frequenta uma igreja lá também, você pode pedir ajuda, mas vá lá, abra o seu coração, amado, e coloque para fora aquilo que você está sentindo. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida, sabe? E Deus vai mostrar para você onde é que está o seu problema, o problema do seu casamento, a sua parte do erro. Não a parte dela, mas a sua parte. Porque eu tenho certeza, amado, que quando você mudar, ela vai mudar também. Né? Quer fazer um complemento aí? É porque a gente fala, né? Quando vem alguém pedir ajuda, é porque ninguém chega e diz a culpa. Eu sei, é raro quem diz assim, ó, eu sei que eu tenho a minha parcela de culpa, mas a grande maioria vem para dizer porque o outro. É tão fácil, né? Eu chegar e dizer a culpa é dele, ele que faz. É porque é mais fácil, né? É mais fácil. Não seria mais fácil eu parar e olhar para dentro de mim o que eu tenho feito? Por que isso está acontecendo? Mas nos casamentos ninguém quer. Ninguém quer admitir seu próprio erro. Ninguém quer admitir a sua falha. É ruim. Já passei por isso. É ruim tu saber que tu tá errado. E tu tem que dar o braço a torcer.
Para o ser humano isso é danado, porque ninguém quer dobrar essa torcer para nada. Não sei se com vocês é assim, mas comigo foi assim. Né? Então esse trabalho de eu me analisar, de eu me examinar e parar de colocar a culpa no outro. Porque é muito fácil eu querer sair por boazinha, eu não faço nada, ai, mas o meu marido é grosso, é estúpido, é não sei o quê. E eu? Eu não faço nada. Eu cuido bem da casa, eu não falo nada, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Aí tu chama o marido, tu pergunta como é que é a tua mulher em casa. Meu Deus. Aí a coisa começa a pegar, né? Primeiro tu deixa a pessoa falar, o que ela quer falar da outra? Fala da outra. E tu, como é que é? Só não faço nada. Aí chama pra perguntar, a pessoa diz, não, minha mulher fala o dia inteiro, resmunga, é brigona. Aí começa aqueles apontadedos um pro outro. Mas a pessoa que realmente tá botando tudo a perder, ela acha que ela é a perfeita. E isso é a coisa mais normal que tem. Isso não é nenhuma fora de... É o normal que não deveria ser. Porque antes... Isso nós aprendemos, né? Então, antes de você sair falando do seu esposo, sair falando da sua esposa, se examine. Vê por que isso está acontecendo. Onde é que você está errando. Porque, sabe o que acontece as pessoas quando vêm procurar? Mas graças a Deus que as pessoas vêm procurar. Isso nós estamos falando, gente, é só para servir de um exemplo, nós não vamos dar nome de ninguém. Como é que a gente vê a situação? Porque todos é a mesma coisa. Vem procurar ajuda, graças a Deus, parabéns, ótimo. Mas vem para dizer, quem precisa de tratamento é a minha esposa. É verdade, isso é verdade. Porque a minha esposa é assim, porque a minha esposa é assado. Mas a gente pensa que a esposa, né, realmente é. Aí quando a esposa vem, ou vice-versa, ela que precisa de tratamento. Quando tu vai ver, é a pessoa que veio procurar ajuda e falar da outra, é ela que está mais necessitada. Por quê? Porque ela não se examinou. Ela acha que o problema é só a outra, mas o problema é ela. É a mesma coisa de que eu, um pastor, e dizer, pastor, o Rafael é assim, é assado, é... Tu tem que ajudar ele, tu tem que... E daí ele me ouviu. Daí quando ele vai ouvir o Rafael, ele diz, realmente, quem precisa de ajuda é ela, não é ele. Né? É o que está acontecendo. A gente quer fazer que o outro mude, mas nós não queremos mudar. Mas é porque a gente nunca quer aceitar o erro, que precisa de ajuda. O meu esposo é que precisa de ajuda. O meu esposo é que é todo errado. A minha esposa é que é toda errada. Não, é eu que sou. Eu que sou teimoso, eu que sou errado, eu que sou egoísta. É eu, gente. Nós apontamos um dedo pro outro. Mas olha, é o famoso, eu sei que já é coisa velha já, né? Um dedo aponta, olha quanto está apontando para ti. E isso com nós não foi diferente. Eu apontava as falhas dele, tudo dele, ele. E eu nada. E ele apontava as minhas. Junta tudo, um pouquinho de cada. A verdade é essa. O casal precisa, quando vai procurar ajuda, sempre vai ter o que vai primeiro. Mas o outro tem que ir também. E tem que ser tratado o casal. Porque não adianta nós tratar só a esposa ou só o esposo. Porque nesse tratamento, a gente faz um tratamento individual, depois um tratamento como casal, depende da situação de cada um. Tem pessoas que têm problema para si, tem problema com ela mesma, ela tem que se tratar para depois o casamento poder ir para frente, né? Poder florir, né? Mas o que está acontecendo? Aquele bloqueio. Aí quando vem um e o outro não vem, aí o outro consegue se resolver, mas não teve o contato dos dois juntos para pedido de perdão. Os dois confessarem, ter uma ajuda. Isso é que precisa ser feito. Então, se você hoje está dizendo que o meu marido precisa ser ajudado, a minha esposa precisa ser ajudada, você também precisa. Não é nem só ele e nem só ela. Os dois precisam de ajuda. Quero dizer para você assim, amado,
Pena que você não está conosco o tempo todo, né? Só uma vez por semana, uma horinha, 40 minutos. Mas na sua totalidade, tá? Os casais que nos procuram, não vamos dizer os casais, porque ultimamente é ele ou ela que procura, né? É sempre dizendo assim, pastor, olha só, eu te procurei porque a minha esposa precisa de ajuda. Ou vice-versa. Ô pastor, olha só, o meu esposo precisa de ajuda, né? E assim, amado, eu acredito realmente que o esposo precisa de ajuda e a esposa, né? Mas a nossa primeira pergunta quando a gente começa o tratamento, né? Que a gente começa a conversar com a pessoa, a gente deixa a pessoa falar e a primeira pergunta, e você? Né? E você? Agora me conta de você. Onde é que está o seu problema? Onde é que o sapato aperta? Onde é que o calo dói? Né? E aí é que começa a apertar, amado, sabe? E aí eu queria aprofundar um pouquinho, porque muitas pessoas correm, sabe? Por quê? Porque não querem assumir a sua parcela de erro, por egoísmo, sabe? Por soberba, sabe? Não, eu não tô errado e acabou. E a gente vê que tá errado, né? A gente sabe onde é que tá o erro. Sabe, amado, a gente tem uma experiência tão boa que 10 minutos de conversa a gente já sabe onde é que tá o problema, né? Deus revela para nós onde é que tá o problema muito rápido. E às vezes a pessoa ela não quer ser tratada disso, né? E às vezes muitas pessoas dizem assim, mas não quero mais servir o teu Deus porque Deus não fez a parte dele. Querido, quero dizer para você que Deus ele tá ali para fazer a parte dele sim, né? Nós é que dificultamos o trabalho de Deus, nós é que dificultamos com que Deus faça a parte dele. Eu quero dizer para você, amado, que quando eu reconheci meus erros há alguns anos atrás, que a gente começou a restauração do nosso casamento, sabe? Eu digo para você que o meu processo de cura e libertação levou muito pouco tempo. Olha, em 6 meses eu estava no púlpito pregando quase. Já estava voando baixo, 6, 7 meses, 8 meses no máximo. Por quê? Porque eu quis, sabe? Porque eu larguei tudo o que não prestava para viver um casamento de verdade e para entender o que Deus queria das nossas vidas. Como casal, como pai, como mãe. E da mesma coisa ela, né? Então quando a gente entendeu esse processo, a gente diz, olha, Senhor, eis-me aqui, né? E Deus entrou no nosso coração. Mas por quê? Porque a gente baixou a guarda, né? Tiramos toda a soberba, todo o egoísmo e deixou Deus fazer. E Deus nos levou em lugares muito, muito altos. Deus levou em lugares que a gente nunca imaginaria estar, né? Quero dizer para você, amado, que eu nunca na minha vida me imaginei ser pastor. Nunca, eu achava isso uma loucura, né? O Paulo colocou um recado ali. Paulo, depois se tu quiser nos chama no DM ali que a gente conversa. Não faz tá? isso antes de procurar uma ajuda. Antes de procurar uma ajuda, Paulo, é o conselho de Deus que eu falo para você nessa noite. Não te separe enquanto não procurar uma ajuda. Porque todo casamento tem salvação. Né? Todo casamento. Eu quero dizer para você, às vezes se você acha que uma traição, um adultério, ele é capaz de acabar com o casamento, eu quero dizer que é capaz. Mas se você quiser, Deus restaura e você tem um casamento lindo e abençoado em nome de Jesus. Sabe, Paulo, eu não sei o teu problema. O Senhor conhece o teu coração, o Senhor sabe. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor está cuidando da tua vida, viu, Paulo? E nos chame ali depois ali e a gente conversa. Amém? Então, queridos, assim, ó, nós temos sempre que olhar para a nossa parte do erro, sempre olhar para dentro de nós, fazer um exame de consciência, né? E realmente colocar nossa cara no pó, nos humilhar diante de Deus e deixar Deus falar conosco. Muitas vezes nós só queremos falar e não deixamos e não temos o ouvido afinado para as coisas que Deus quer da nossa vida, né? Ali como a pastora lê no livro de Tiago, capítulo 4, irmãos, não falem mal um dos outros, sabe? Muitos casais têm mania de ele falar mal dela, ela falar mal dele. Isso é terrível, né? Ah, pastor, porque ela é isso, porque ela é aquilo outro. A gente já ouviu coisas terríveis, amado, sabe? E isso é péssimo, né? Aí a pergunta que sempre não quer calar, né? Amado, se ela é tudo isso que você está me falando, como é que você vive com ela? Que tipo de pessoa que você é que você vive com uma pessoa assim? Claro que vai ser normal quando a pessoa vem procurar, né? Nós não estamos dizendo que não vai falar, né? Vai, claro que vai, sempre né? vai falar. Vai falar alguma coisa porque em alguns momentos todos temos razão, né? Ele tem as razões dele, eu tenho as minhas. Elas vão se encontrar daqui a pouco as razões, né? Com certeza, né? Mas assim, ó, só que quando você for procurar ajuda, não vamos denegrir a imagem do nosso cônjuge. Verdade. Porque você vai...
Claro, a gente conhece, a gente sabe que aquilo ali é o momento que tu estás triste, tu estás machucado, tu tá ferido, a vontade que tem de sair berrando pro mundo, tudo que a pessoa te fez, tudo que te magoou, a vontade que dá é essa, de sair berrando aos quatro cantos que o outro me fez mal, que o outro me judiou, que tudo. Mas só que não vamos fazer isso. Porque tudo que tu falar, tu botar pra fora, o diabo está ouvindo. Tá? Isso aí pra ele é um prato cheio. Então, o momento que você fala mal, que você excomunga outra pessoa, isso aí são só créditos que o inimigo leva. Quem ganha é só ele, né? É só ele. Só ele. Então, você não precisa falar mal do teu cônjuge, da tua esposa. Você tem que pedir ajuda e dizer assim, ó, o nosso casamento está precisando de ajuda. Nós estamos passando por dificuldades. Mas não aponte o que é outra pessoa. Deixa esse apontar, depois quando for trabalhado em casal, vai ter hora certa para isso, né? Vai ter a hora certa. E isso não é lavar uma roupa suja. Isso é o momento de tu botar pra fora, tu confessar, tu falar como tu te sentiu, o que tu sentiu pra outra pessoa. Como que você se sentiu, né? Aí sim, esse assunto pode vir à tona, porque ele vai ter que vir. Mas esse momento seria no momento de perdão. Não no momento de uma conversa, que você já vai abrindo assim a sua caixa de ferramenta e vai largando tudo. Nós temos que ter muito cuidado para quem nós abrimos a nossa vida. Para quem você vai contar do seu problema, do seu casamento, das suas angústias. Porque muita gente não vai entender. Não vai entender porque vai te dizer, não dá mais, separa. Não é assim. Não dá mais, tenta. Tenta de novo. Esse é o conselho que o mundo dá, né? Vai tentando. Porque o mundo é muito injusto. Ele não quer ver casamento, ele não quer ver as pessoas felizes, ele não quer ver os casamentos bens, ele não quer ver uma família estruturada, ele não quer nada. Quer ver todo mundo separado, todo mundo triste, todo mundo se agredindo, se separando, indo para fora, para a justiça, dividindo um garfo para cada um, uma faca para cada um. Esse é o procedimento padrão, né? Não vamos fazer isso. Não bote fora o seu casamento porque está passando por dificuldades, porque está passando por traição, ou por nem sendo traição, ou sendo brigas corriqueiras de casamento, porque não se acertam, falta de diálogo, falta dos dois se conhecerem, dos dois se unirem e lutar contra isso. Então, quando você for procurar ajuda, não procure ajuda para o outro, procure ajuda para você. Automaticamente o outro vai também, porque ele vai ver a diferença em você. Eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que ser a diferença, para ele ver o que está acontecendo comigo e ele querer também. Porque não adianta eu ir procurar ajuda e eu ficar para mim e eu não mudar, ele não vai ver a diferença na minha vida. E o que nós precisamos é isso, um ver a diferença no outro. Dizer, opa, o negócio lá tá bom. O que ele tá fazendo? Tá mudando? Tá sendo uma pessoa diferente? Tá sendo uma pessoa melhor? É isso que nós precisamos. Eu mudar. Eu me analisar. Não é eu analisar a vida dele. Não é eu julgar as atitudes dele. Porque quem vai julgar, quem vai dar a sentença dele é Deus, não sou eu. Verdade. É ele e Deus, as coisas erradas que ele estiver fazendo. Ou o ponto que ele está me fazendo mal. É ele e Deus. E assim eu também. Né? A pastora falou um negócio ali sobre conselho, né? Não é o assunto, mas Deus me tocou para falar um versículo bíblico sobre isso, que está lá no livro de Provérbios 1:7, né? Que fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então eu queria dizer uma palavrinha para você nessa noite. Quando você quiser um conselho, amado, procure um conselho de um sábio, procure um conselho de alguém, de alguma autoridade espiritual, ou de alguém entendido do assunto, né? Porque
Porque como diz a palavra aqui, né? Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, se você for pedir um conselho sobre casamento para qualquer pessoa, para uma pessoa, né? Vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, tá, amado? Mas para você entender, uma pessoa do mundo, não gosto nem um pouquinho dessa palavra. Porque do mundo todos nós somos, né? Eu na verdade, eu não gosto disso, mas eu só disse que é para você poder entender, mas eu confesso para você que eu não gosto, porque todos nós vivemos desse mundo e das coisas desse mundo. Nós somos do mundo, a diferença né? É que nós somos separados e os escolhidos, é a única diferença. Mas, amado, então, as pessoas do mundo, né, elas vão sempre dar um conselho errôneo para você. Quantas vezes que a gente já ouviu, não, mas se separa, porque o teu casamento não tem mais jeito. Vamos cair, vai cair pra festa, larga dele, larga dela, daí tu vai poder sair, vai poder ser livre. Troca o teu marido, troca a tua esposa. Amado, eu quero dizer para você uma coisa. Você pode até trocar o seu marido, você pode trocar a sua esposa, mas os seus 50% de problema, você vai levar junto. E é questão de tempo, é questão de passar os 2 anos da paixão, querido. Acabou o casamento. Porque o seu casamento vai durar enquanto tiver a paixão. Porque o problema não é o casamento, o problema é você. Né? Você sabia que uma grande parte dos problemas de casamento estão ligados lá atrás, de quando a gente era solteiro? De quando a gente era criança? Ou, em alguns casos, de quando a gente estava no ventre da nossa mãe? Você sabia que muitos mesmo, os casos de problemas em casamento e grandes problemas são problemas particulares, problemas meus e problemas delas. Não são problemas de casal, amado. Não é um problema de casamento, é um problema de pessoas. Pessoas com problema aqui, pessoas com problema que se juntam aos problemas. Sabe? Ninguém foi tratado, ninguém foi curado. Ninguém sentou comigo e com você para explicar como é que funcionava um casamento com as motivações erradas. Ninguém explicou para mim e para você como é que funcionava o casamento, porque talvez a gente nem casaria se tivesse explicado, né? Como é que ia ser daqui a 10 anos, como é que ia ser o nosso casamento. Ninguém ia falar, talvez a gente nem casasse, se assustasse, né? E corresse do bicho sem ver o pelo, né? Como diz um ditado aí, né? Então, amado, quando você for se aconselhar, se você tiver com problema, procure um sábio. Se você frequenta uma igreja, procure o seu pastor, o seu líder espiritual, o seu líder de casais, enfim, qualquer pessoa da igreja, alguma liderança da sua igreja. Se você não procura uma igreja, se você não tem uma igreja, procure uma igreja, procure um pastor. Não precisa ser nós não, a gente não está aqui fazendo propaganda nenhuma, mas nós estamos aqui à sua disposição o tempo todo, né? Basta nos chamar ali no particular, ali a gente dá os nossos telefones celulares. Se for homem, eu converso. Se for esposa, a mulher, a minha esposa conversa. Que nós partimos do seguinte pressuposto, que homem trata homem, mulher trata mulher e o casal trata casal. Amém? É assim que funciona. Né? Porque não tem, né? Como uma mulher se aconselhar com um pastor, né? Isso chama ordem e decência. Nem um homem vir se aconselhar comigo, verdade. Né? Isso se chama ordem e decência, né? Um conselho tem que ser de homem para homem, de mulher para mulher, né? Porque tem muitas intimidades, muitas coisas que a gente às vezes vai precisar expor. Como é que tu vai expor isso para uma pessoa de um outro sexo? É verdade. Né? Isso não é legal. Isso nós já aprendemos lá atrás, né? E é muito bom. E é muito bom porque nós precisamos conversar, nós precisamos expor as nossas dúvidas, as nossas aflições, mas nós temos que ter muita sabedoria. Verdade. Né? Então, dando continuidade ali, amado, então assim, só para encerrar, quando você for pedir um conselho, peça um conselho com sábio. Não peça conselho para as pessoas que não têm sabedoria, né? Como a palavra que fala, né? Os insensatos, né? Vamos dizer assim, né? Não peça conselho para o insensato. Ele sempre vai lhe dar um conselho que não é bom, né? Sempre vai lhe dar um conselho que você tem que sair do caminho de Deus, e essa não é a nossa realidade, né? Pode continuar ali, pastor. Né? E assim, ó, quando for trabalhado com um casal, porque às vezes tem pessoas que o problema não é nem problema a pessoa individual, os dois. É uma má administração que tem no casamento, porque também tem. Uma má gerência. É uma má gerência, às vezes a pessoa tá bem, tá tranquila, mas é que quando parte para resolver as coisas do lar, dá um tumulto. Porque daí um quer ter razão, o outro também quer, ninguém quer largar a sua razão e fica aquele cabo de guerra, não, a razão é minha, eu tô certo, eu que tô errado. Isso acontece. Mas quando nós vamos tratar, você tem que ser muito maduro
para saber que você vai ouvir coisas que você não quer. Com certeza. Muitas vezes, né? Nós vamos ouvir muitas coisas. Nós ouvimos muitas coisas que nós não queríamos ouvir. Mas nós precisávamos ouvir. Até hoje, às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa fica meio assim com nós. Mas se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Porque Deus cobra. Vê o teu irmão no erro, tu tens que advertir ele do erro. Aí agora, se ele quer mudar, amém? Se ele não quer, as consequências vão ser só dele. Não vão ser minhas. Né? Porque tu aconselha a pessoa. Tu vai, pela Bíblia, tu vai mostrar onde é que ela está errada. E mesmo às vezes tu mostrando pela Bíblia, tem pessoas que não querem. Não querem, eu sou assim, eu vou ficar assim. Quem tem que mudar é o fulano. Não. Quem tem que mudar sou eu. Eu que tenho que mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de falar. Eu que tenho que mudar. O outro tem que mudar. Mas aí é ele que tem que mudar. Eu não posso dizer, tu tens que mudar aqui, 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 aqui. Não. O Espírito Santo vai convencer ele onde é que ele tem que mudar. Porque às vezes o que eu quero que ele mude é para benefício meu. Exatamente. E não para ele. Eu quero sei lá, uma coisa que eu quero que tu mude, mas não que para ti é bom. Sim. É que já aconteceu muitas vezes de pessoas chegar para nós e dizer assim, olha pastor, eu quero que ela seja uma mulher melhor. Tá, mas uma mulher melhor para quem? Para você? Né? É o que a gente sempre pergunta, mas você quer que ela seja uma mulher melhor para você ou você quer que ela seja uma mulher melhor para ela? Não, pastor, ela tem que ser uma mulher melhor para ela, né? Ela tem que ser uma mulher melhor para mim, pro casamento. Se não, querida, é ao contrário, ela tem que ser uma mulher melhor para ela. Independente da tua situação, independente daquilo que você está vivendo, ela tem que ser uma mulher melhor para ela tem que ser um homem melhor para ele. Sabe, amado, muitas coisas que aconteceu comigo, ela nem sabia, muitas curas e libertações que aconteceram comigo, ela nem sabia que estava guardado aqui dentro. Sabe, muitas coisas comigo que foram mudadas, algumas coisas eram básicas, estava a olho visto que eu precisava mudar, isso ela conseguia enxergar, e as outras coisas que ela não enxergava, e talvez eu também não enxergava, e com o tempo o Espírito Santo foi me mostrando, com o passar dos dias, cada dia que eu me entregava mais, que eu orava, e olha, amado, nós temos 20 anos de banco de igreja, né, vamos dizer assim, né, nós estamos mais rodados do que FUCA 64, igreja, né, nós temos bastante tempo, mas nós fomos conhecer o verdadeiro Deus que nós servimos faz 7 anos. Porque eu achava que o evangelho era uma coisa. E o evangelho é totalmente outra. O evangelho é muito simples, amado. O evangelho é isso que nós estamos pregando para você aqui nessa noite. Sabe, o evangelho é simples, não tem frescura. A palavra de Deus, ela é simples. Sabe? Nós precisamos... Dia desse eu estava falando ainda para um amado, amado, nós precisamos ser um homem segundo o coração de Deus, assim como Davi foi. E Davi era um homem que nem eu e você. Davi era um homem problemático, ele tinha problemas, ele tinha pecados, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe? Por que Deus tinha os olhos fitados em Jó? Porque ele era um homem segundo o coração dele. Ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. E numa noite de oração, Deus falou isso comigo, filho. Leia o livro de Jó. E é isso que eu quero para você. E eu não entendi nada naquela noite. Eu fui ler o livro de Jó. Eu li o livro de Jó inteiro. E a frase que mais me chamou a atenção foi quando Deus disse para Satanás que Jó era um homem íntegro, fiel e temente a Deus. E desde então, amado, eu mudei o meu pensamento em relação a ser homem, sabe? A ter hombridade, o que é ser um homem? Eu fui atrás e fui buscar, sabe? Graças a Deus hoje tenho muitas coisas ainda para mudar. A pastora também tem muitas coisas para mudar. Todos nós temos, né? Todo dia. Nós vamos morrer, né? Tendo coisas para mudar. Todo dia. Cada vez, né? Mudar, melhorar, né? Melhorar cada dia mais. Mas perto do que a gente era, meu Deus, hoje a gente está flutuando, né? Perto do que a gente era, né? Então, amado, graças a Deus hoje, se você me perguntar, pastor, mas vocês têm um casamento perfeito, porque vocês estão aqui pregando sobre casamento, amado, eu não tenho um casamento perfeito, eu tenho um casamento feliz. Isso você pode ter certeza, porque casamento perfeito ninguém tem, né? Ninguém tem, nós sempre vamos ter um probleminha, sempre vamos ter uma discussão, e eu vou dizer um negócio para você, o problema não é a discussão, o problema é como você resolve ela. Porque a discussão nós sempre vamos ter, porque nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas
que tiveram educação diferente, apesar de a gente viver junto há praticamente 20 anos, mas nós passamos por coisas diferentes e temos pensamentos, e muitas vezes pensamentos diferentes, ideologias diferentes. Então, em algum momento a gente vai discutir sobre alguma coisa. Não vai demorar, e em algum momento a gente vai discutir. Agora, o problema não são as brigas, o problema é como a gente resolve as brigas, né? Queria dar um oi aí pro pastor Vinícius. Pastor, saudade, pastor? Dá um oizinho aí pro pastor que entrou agora. Amém? Então, amado, é isso que eu queria dizer para você nessa noite. Sabe? Quando a gente abre o nosso coração e deixa o Senhor entrar, então deixa Ele mudar o teu casamento. Sabe? Coloca a tua parte do teu problema diante de Deus. Né? Como foi lido ali no livro de 1 Coríntios 11:28, examine esse homem a si mesmo, uma palavra tão simples. Mas Deus tem falado conosco muito forte sobre isso, e nós temos pregado de manhã, de tarde e de noite sobre esse versículo para todos os casais que nos procuram, para todas as pessoas que nos procuram. Porque esse é um princípio, nós precisamos sempre nos analisar primeiro, antes de apontar o dedo para nossa esposa, para o nosso esposo e indicar o problema dele. Né? E não julgar, né? Não julgue para você não Verdade. ser julgado, né? Então, aí se julgar, ninguém quer. Né? É a mesma coisa que eu tenho que me analisar. Agora, eu vou me julgar? Quem consegue se julgar aí? É complicado. É complicado, né? Então, por que eu tenho que ficar julgando as atitudes do outro? Né? Não seria mais fácil nós os dois sentarem e conversarem? Vamos procurar ajuda. Nós dois vamos sentar e procurar ajuda. Porque quando vem os dois, é muito fácil. Porque tá à vontade, é coisa mais rápida do que vem um, aí depois mais tarde vem o outro, aí o processo demora, enquanto um já está trabalhando a cura, o outro está lá atrás ainda gatinhando, né? Começar a gatinhar os dois juntos. Isso vai ser muito rápido, porque daí a vontade dos dois é junto, os dois querem salvar o casamento, querem salvar a família. Né? Então é isso que a gente diz. Não julgue. Não diga que o outro precisa e você não. Amém. Meu esposo precisa, mas eu também preciso, pastor. Eu preciso, pastor, mas a minha esposa também precisa. O pastor deixou um recado ali, o pastor Vinícius. Para quem não sabe, eu quero apresentar o pastor Vinícius, que está na nossa live no Facebook. É o pastor que nos dá cobertura lá do Ministério Renovo, lá de Canoas, né, do Rio Grande do Sul. É o pastor com que nós nos aconselhamos. Amém? E ele deixou um recado: seja você a mudança que você gostaria na sua casa. É exatamente isso, pastor, que a gente está falando aqui nessa noite, né? Seja você a mudança. Não adianta a gente querer sempre que o outro mude, né? Nós é que temos que promover a mudança no nosso lar. E eu tenho certeza que você vai ver a grande diferença. Amém, então, queridos? Porque, né, as mulheres, né? Porque nós temos aquela mania de mulher tem que falar. Ai. A mulher sempre tem que ter a razão. Porque a mulher, não sei o quê. Não. Vamos ser sábias, né? Vamos fazer do nosso lar um céu, não um inferno. Porque tem muitas mulheres que conseguem fazer do seu lar um verdadeiro inferno. Me perdoem a palavra, mas a verdade é essa. Mulher que reclama de tudo, mulher que não gosta de nada, nada tá bom. A mulher rixosa, como diz a Bíblia. Rixosa. Ela que quer o melhor para ela, tem que ser tudo melhor para ela, primeiro para ela, né? E não é assim. O melhor é para os dois. Amém. Né? Faça da sua casa um céu. Que é o que precisa para esses casamentos que estão balançando pararem de balançar. Vamos firmar a rocha no Senhor, né? Como geralmente são as mulheres que procuram ajuda primeiro, vamos procurar ajuda. Tá? Mas já comece comece a mudança na sua casa. Comece você a mudar. Que vai ser, para você trazer o seu marido. Com certeza. Tá? Tenha dúvida. Porque o homem é difícil, mas quando o homem vai... Quando o homem se entrega, amado. Quando o homem se entrega, é muito mais rápido que a mulher. Porque o homem não tem frescura. A mulher, a gente é bem fresca. Acha desculpinha pra isso, desculpinha pra aquilo. E o homem não. Tá tudo bom. Né? O homem é mais fácil. Eu acho que é. É mais fácil, né? Na verdade, o homem ele é mais teimoso no começo, né? Mas depois... Eu não quero, eu não preciso. Isso aconteceu comigo, né? Quando a gente se converteu há 20 anos atrás,
Uma vez eu disse para ela assim, ela começou a ir na igreja primeiro que eu. Na igreja não, foi num estudo de célula. E aí um dia eu fui numa célula, gostei, achei legal. E aí eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu até vou na igreja, tá? Mas eu não quero saber de nada não, tá? Eu não quero saber desse negócio aí de pessoal se abraçar, essa coisa errada aí não. Eu vou lá, também não vou largar as coisas que eu faço, tá? Olha só o tamanho da mentalidade. Eu não vou largar as coisas que eu faço não, tá? Eu vou lá na igreja, não tem problema nenhum. Vou no culto no domingo, só que assim, ó, não vou deixar de ir pra balada, não vou deixar de beber, não vou deixar de fazer nada, não quero nem saber. Amado, levei um tapaço na testa na hora que eu cheguei lá na igreja. Mas o que eu quis dizer com isso é que o homem no começo ele é teimoso, né? Mas quando ele vê a coisa e a coisa não é assim, aí ele se entrega, né? Aí a coisa ele se entrega. Então faça isso, amado, né? Seja sábia você também, mulher, né? Seja sábia, faça a frente, né? E eu tenho recebido também muitos maridos aqui sem mulheres, né? Sem as mulheres. E em alguns casos já separados. Os últimos mesmo, todos eles já separados, né? Então é um trabalho muito maior para a gente restaurar o casamento. Porque tem muita mágoa, tem muito pecado, tem muito rancor, né? E a gente precisa promover o perdão. Eu sempre digo, amado, para todos que vêm aqui conversar conosco. Né? Não separe, não saia de não casa para depois procurar ajuda. E fica mais difícil. Fique dentro da sua casa e busque ajuda. E eu sempre falo, como eu falei dia desses atrás... Quando sai, o negócio esfria. Ah, não, depois que saiu, esfriou, né? Depois que sai, esfria. Daí para voltar, é danado. E então não deixe, né? Não deixe isso acontecer. Desculpa. E eu sempre falo a respeito do perdão o seguinte: ah, pastor, mas nós não queremos mais continuar. Eu vim aqui para você me tratar como homem. Amado, independente, nós vamos ter que passar pelo processo de perdão, né? Como é que você vai prosseguir sem perdoar? Como é que você vai prosseguir sem ser perdoado? Né? É complicado. Mas uma outra hora a gente vai trazer um estudo específico sobre perdão, né? E o perdão ele é libertador, pode ter certeza disso. O perdão ele muda a tua trajetória. O perdão ele muda a tua vida. Amém? Pode continuar, pastor, eu estava falando ali. Não, esqueceu? Amém, então, queridos. Então já são 10h12, segundo o meu relógio, né? Então a gente passou um pouquinho do horário que a gente costuma passar, mas amém, o tema era propício para a gente se estender um pouquinho. Amém, então, queridos, então que você possa estar compartilhando aí os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, compartilhem aí, né? Nós estamos orando aí, já queremos anunciar desde já, a gente está orando aí para um trabalho no domingo aí, alguma coisa, a gente não sabe o que ainda, né? Talvez começar com uns mini cultos, não sei se pode se chamar isso, né? Células de aprendizado. Ou célula de aprendizado, a gente não sabe ainda, a gente está orando, mas Deus já colocou um desejo no meu coração de talvez a gente começar um culto no domingo pequeno, né? Com poucas pessoas, né? Aqui no salão de festa do nosso prédio por enquanto, até Deus edificar o nosso ministério, né? Que na verdade Deus já edificou, né? Só falta a gente pegar a chave, só falta a gente tomar a chave, né? Mas, né, explicando por causa da pandemia, né, a gente não resolveu trabalhar de forma online e remota, né? Mas a gente vai voltar em breve, assim como a gente está, com força total, mas de uma forma mais presencial. Então Deus tem colocado esse desejo no nosso coração de a gente fazer algo presencial com você, nem que seja com 1, com 2, com 3, com 5 pessoas, independente disso, né? E também já começar nossas células de casais e aprendizado. Então, se você tem interesse, deixa o seu nome aí no direct, tanto no Instagram quanto no Facebook, e a gente se combina aí, a gente combina o melhor horário aí para todo mundo, para a gente estar junto. Amém? Então, queridos, eu queria agradecer a presença de todos aí nessa noite, né? E vamos estar orando aí para a gente estar se despedindo nessa noite, amados? Vamos lá, feche o seu coração nesse tempo. Feche o coração. Desculpa, feche os seus olhos nesse tempo. Ato falho. Não, abra o seu coração, não feche o seu coração. Foi um ato falho, amado, perdão. Abra o seu coração nesse momento, então feche os teus olhos. Porque o nosso Deus é tão maravilhoso pela palavra que Ele nos deu nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu possa tratar o nosso casamento, que Tu possa tratar a nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Senhor, através dessa palavra de hoje, meu Deus, que Tu nos deu nessa noite, reconhecer, Senhor, os nossos erros, olhar, Senhor, para dentro de nós mesmos, Senhor, e nos examinar, Deus, em nome de Jesus. Que Tu possa, neste momento, Senhor, entrar na casa e na vida de cada um, Senhor, que esteve nessa live nesta noite, e aquele, Senhor, que hão de ver depois, Senhor, e em nome de Jesus,
tratando a vida de cada um, Senhor, restaurando cada casamento, e em nome de Jesus, enchendo cada casal com teu amor, Senhor, que tu possa, Senhor, multiplicar, Senhor, a 100 por 1 o amor de cada casal, e em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos à tua disposição, Senhor, porque tu és o nosso Rei. Nós queremos dizer que nós te amamos, Jesus. Espírito Santo, tu és sempre muito bem-vindo aqui, Senhor. Nós queremos dizer que a nossa casa te serve e tu és o nosso Deus. Nós queremos despedir, Senhor, nesta noite, nesta live, mas nunca e jamais da tua presença, porque tu és o nosso Senhor. E em nome de Jesus, amém e amém e amém. Amém, então, queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus e precisando, estamos aqui para ajudar-lhes. Amém? Deus abençoe, Tchau. queridos.